Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Duan, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. E hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho para vocês, intitulado Identificação de Manifestações Patológicas através da elaboração de mapas de danos de fachadas de um prédio histórico da cidade do Recife, Pernambuco. Um estudo de caso do Bloco A da Escola Politécnica de Pernambuco. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha colega Camila Marques do Rio Gonzaga e teve a orientação dos professores doutores Eliana Cristina Barreto Monteiro, Bianca Maria Vasconcelos e Felipe Mendes da Cruz. Começando nossa apresentação com uma breve introduçãozinha, a gente pode falar que o patrimônio histórico de uma cidade, ele guarda as lembranças vivas não somente da história, mas também da cultura do seu povo. E que os prédios históricos, segundo Barish et al., é, esses prédios históricos eles possuem uma grande importância para a sociedade, porque eles transmitem de maneira visual essas lembranças adiante. Ou seja, visualmente, as pessoas hoje em dia podem se conectar com, é, obras arquitetônicas antigas, é, questões culturais, aspectos culturais dos povos antigos que existem nas fachadas, principalmente dessas edificações. E quando a gente fala em fachada, a gente pode dizer que as fachadas são os elementos principais que chamam a atenção das pessoas assim que elas olham para uma edificação histórica. Porque a fachada está ali justamente, ela é esse componente arquitetônico que faz com que que faz com que eles prendam a sua atenção, prendam a atenção de quem está passando para observar o que é que o construtor queria com aquela fachada. Então, essas edificações históricas são bem marcantes justamente por apresentarem esses diferenciais, especialmente voltados para a questão arquitetônica, já que a arquitetura se desenvolveu bastante desde o começo do século, vamos dizer assim, do século passado. E aqui na cidade do Recife a gente percebe claramente que há essa preservação ainda da arquitetura passada para o que a gente tem hoje em dia. E, segundo Costa e Torres, em 2021, as fachadas são concepções arquitetônicas essenciais para as edificações, porque além de transmitirem a história do povo, a história de um povo adiante, elas também valorizam aquela região, né, a qual elas estão situadas. É, o que gera também a questão do turismo grande, uma região mais valorizada, atrai mais gente para morar lá e também atrai mais turistas para visitar e conhecer um pouco daquela arquitetura, daquela história daquele povo, né? Na foto que a gente tem aqui, a gente tem uma foto de Recife bem antigamente, no começo do século passado, e a gente consegue ver pela próxima foto como a gente ainda tem essa preservação, pelo menos nessa área central assim da cidade do Recife, né? Essa já é uma foto mais recente, de 2018. Então, há uma preservação mais no centro, mas, infelizmente, alguns outros prédios históricos que são espalhados pela cidade ainda sofrem um pouquinho com essa questão da falta de conservação, né? E, justamente por estarem expostas às ações da natureza, as fachadas são os componentes arquitetônicos que mais sofrem com a ação das manifestações patológicas com o passar do tempo, que elas estão ali justamente são as que recebem primeiramente a ação das chuvas, a ação do sol, a ação até mesmo a ação humana. Então, é o principal componente que recebe os ataques, digamos assim, inicialmente, né? E com isso, Costa Silveira e Torres, 2021, elas dizem que é, a relação entre o estudo das manifestações patológicas e o estudo da preservação dos patrimônios históricos das cidades ele é relacionado, porque quanto você sempre que vai olhar a questão da conservação, você vai ter que tratar alguma manifestação que está associado com aquela conservação. Então, esse estudo ele é realmente bem interligado na literatura atualmente. E quando também a gente fala dessa questão de conservação, a gente pode também associar, segundo Karimi et al., 2022, que os prédios históricos eles possuem características associadas com os três pilares da sustentabilidade, que são a questão social, né, a responsabilidade social, a questão econômica, o sucesso econômico, e a questão ambiental, a questão da proteção ambiental, certo? Essas edificações elas são ligadas com esses três pilares, por quê? Porque elas são importantes para o desenvolvimento da sustentabilidade social de um local. Elas ajudam no crescimento econômico da cidade devido ao turismo, elas trazem muitos turistas para visitar essas obras, essas construções, conhecer a questão arquitetônica e tudo mais, além de serem potenciais fontes de redução das emissões de carbono e consumo de energia.
Então, elas têm esse potencial. O problema todo para atingir esse potencial é como são realizadas as técnicas de intervenções utilizadas. Godwin já dizia em 2011 que o maior desafio para essas edificações é alcançar esse potencial dessa questão energética, de redução de emissão de carbono e de consumo de energia, é justamente as técnicas que hoje em dia são utilizadas para que ocorram as intervenções de restauro nessas edificações. Muitas vezes são técnicas muito ultrapassadas, técnicas rudimentares que acabam gerando mais resíduos e acabam fazendo mal à edificação, mal, entre aspas, no caso, prejudicando a vida útil dessa estrutura do que realmente fazendo um trabalho de conservação que faça com que ela dure mais e ainda seja mais sustentável para a população, a sociedade, né? Focando aqui um pouquinho na cidade do Recife, a gente tem que existem inúmeras construções antigas na cidade e que são considerados patrimônios históricos da cidade. Contudo, devido à passagem do tempo e à falta de manutenção apropriada, Rodrigues et al. Em 2021, ele fala que essas construções elas sofrem demais com a presença de inúmeras manifestações patológicas. E em função disso, atualmente na cidade do Recife existe uma grande preocupação em preservar essas construções históricas. Por isso o intuito, o nosso foco é nessa análise do nosso objeto de caso, que é um prédio histórico, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é, realizar um levantamento das principais manifestações patológicas encontradas no Bloco A da Escola Politécnica de Pernambuco, através da elaboração de mapas de dano das fachadas dessa edificação histórica, com o intuito de colaborar com a realização de futuras obras mais sustentáveis de manutenção e restauro do prédio analisado. Essa foto aqui é de Santos, de um livro de 1991 que conta a história da universidade, da Escola Politécnica de Pernambuco. Essa foto é a primeira foto que se tem do Bloco A, um bloco antigo, 1912. Então, é uma foto antiga, mas que vocês vão perceber adiante como ela tá, como o prédio conseguiu se manter conservado, mas que ainda ele sofre com algumas ações de manifestações patológicas devido ao tempo, né? Sendo assim, a metodologia desse trabalho foi dividida em, começando com a seleção do objeto de estudo, que foi o bloco A da Escola Politécnica de Pernambuco, seguido da inspeção fotográfica das 4 fachadas da edificação. Em seguida, fizemos a elaboração dos mapas de danos. Após essa elaboração, foi feita a análise do estado de conservação dessa estrutura. E, por fim, apresentamos as conclusões do estudo. Sendo assim, começaremos a abordar os resultados, primeiro com a caracterização do objeto de estudo. Essa aqui já é uma foto mais recente do bloco A, certo? Esse bloco ele foi fundado em 6 de março de 1912, foi o primeiro bloco da Escola Politécnica de Pernambuco e foi fundado pelos professores do antigo Colégio Ginásio Pernambucano, que é considerado a madrinha da Escola Politécnica de Pernambuco, o Ginásio Pernambucano. Esse bloco ele se destaca por trazer consigo inúmeras referências à arquitetura neoclássica de meados do século XIX, típica dos casarões da época. Então, muitos casarões eles tinham essa arquitetura bem parecida. E o que é que são essas características? São as janelas serem todas proporcionais e simétricas, como a gente consegue ver pela foto. As fachadas norte e sul, elas possuem esses frontões triangulares assim no topo, além de apresentarem plantas retangulares, geométricas e simétricas umas com as outras. Então, esses casarões aqui na cidade do Recife, do século XIX, eles são muito característicos por apresentarem essas características entre si, e esse bloco A, que é o nosso objeto de estudo, ele não foge dessas características. O bloco A está situado numa zona especial de preservação do patrimônio cultural, é a ZEP 03, denominada ZEP Benfica, que se localiza no bairro da Madalena, que é um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade. A gente consegue ver aqui nessa marcação em vermelho onde é que fica a Escola Politécnica de Pernambuco, justamente dentro dessa ZEP 3, que é essa zonazinha roxa, certo? E o bloco A está aqui, ó, beirando a Rua Benfica. Então, esse espaço aqui, esse casarão aqui, é o bloco A, que é o nosso objeto de estudo. Na área onde se encontra o bairro atualmente, o bairro da Madalena, antigamente essa área se chamava a Passagem da Madalena.
que é um espaço que ficou marcado por ser a residência da aristocracia recifense por vários e vários anos. E essa área ela recebeu a visita de figuras muito importantes da história da cidade e também do Brasil, como o Conde da Boa Vista, que é uma figura muito famosa aqui na nossa cidade, e também recebeu a visita da Sua Majestade Imperial, a esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina. Também fez a visita aqui e ficou em algum dos casarões que ficavam na Passagem da Madalena. Sendo assim, através das fotografias coletadas durante a inspeção feita no objeto de estudo, nós conseguimos observar as seguintes manifestações patológicas nas 4 fachadas. Nós vamos começar a apresentar agora, então, um pouco dos resultados obtidos, certo? Nós vamos começar com a fachada norte, que é essa fachada aqui, a fachada de entrada, digamos assim. Aqui você consegue localizar logo que você bate o olho nesse bloco. Essa fachada norte, ela, mesmo sendo a principal fachada, ela sofre bastante com algumas manifestações patológicas. A primeira delas que a gente pode ver no topo aqui, essa parte que está coberta com a vegetação e também com um pouco de umidade, essa mancha preta que é de umidade, que como não tem um sistema de eh, drenagem eficiente, então acaba que a água escorre e acaba gerando essas manchas escuras que não estão somente nessa parte aqui, né? Mas como a gente consegue ver também, elas se encontram na cornija, que é essa parte do meio aqui, também repleta de manchas de umidade. Nessa parte mais embaixo a gente consegue ver um destacamento do revestimento, algumas pastilhas já estão se soltando, então também tem essa manifestação que foi localizada. E aqui embaixo também a gente consegue identificar mais manchas escuras de umidade. Então a gente consegue perceber que a umidade ela se concentra mais, as manchas de umidade elas se concentram mais na parte inferior, na parte superior e nessa parte da cornija, já que essa cornija é um pouco mais alargada, então acaba que a água acaba acumulando ali, alguma coisa escorre, alguma parte dela escorre, mas acaba que fica um acúmulo ali e que acaba gerando essas manchas escuras de umidade nessa área, certo? Essa parte da vegetação também a gente consegue perceber que ela não é uma manifestação, mas ela pode vir a ocasionar problemas da estrutura, porque a raiz dela pode acabar é, interferindo na estrutura dessa manifestação e pode vir a causar algum problema mais sério na frente, mais para frente. E também como a raiz está impregnada, digamos assim, na estrutura, então com certeza tem alguma abertura. Então, se há abertura, há a chance de entrar água na estrutura e acabar afetando alguma parte do concreto dessa edificação, certo? Então, essa é a situação da fachada norte. E aqui a gente tem um mapa de dano dessa fachada. A gente consegue observar a questão da vegetação no topo. Tem uma vegetaçãozinha aqui mais do lado direito, também nesse ponto verde. A gente consegue perceber muita sujidade, que é essas manchas que é causada pela umidade, né? Então, a gente consegue perceber também o desplacamento do revestimento, mais aqui na parte inferior também, mas a parte superior também tem um pouquinho de desplacamento de revestimento. E é isso, mais ou menos isso. Essa fachada norte ela está um pouquinho danificada, mas já foi iniciado um processo de restauração não somente dessa fachada, mas também de toda a edificação. Mas na época que fizemos a visita, essa era a situação atual também. Também tem algumas fissurazinhas, mas bem poucas aqui no canto direito também, como a gente consegue observar pelo mapa de dano. A fachada sul, que é a fachada mais virada para dentro da universidade, é, ela está mais inteira, digamos assim, ela está mais tranquila porque ela passou por uma reforma recentemente. Mas mesmo assim ainda se consegue se observar alguns pontos alguns pontos não, alguns locais onde há incidência de manifestações patológicas, né? A gente consegue ver pequenas sujidades aqui em cima, algumas manchinhas de umidade nesse parte do topo ali nos frontões, no frontão do topo. Na cornija também tem um pouquinho de sujidade, também ocasionado por manchas de umidade. Essas brises aqui, essa parte onde tem abaixo da placa com o nome bloco A, esses são chamados de brises, e aqui a gente consegue ver que há algumas áreas que estão danificadas, além das brises estarem um pouco sujas. E essa caixa do ar-condicionado, provavelmente devido à umidade que vem da condensadora, ela está completamente coberta de manchas de umidade. Então, essa aí seria o principal local com problemas de ações de manifestações patológicas nessa edificação.
O mapa de dano, então, dessa fachada sul é apresentado. A gente consegue ver, ó, como ele está mais tranquilo, mas mesmo assim ainda tem algumas sujidades. As brises têm uma parte danificada, degradação da madeira e também um pouco de sujidade. E a parte da caixa do ar-condicionado, que é o que está mais complicado devido às manchas de umidade, provavelmente da condensadora. A fachada leste, agora, é a fachada que é mais escondida ao público. Pouca gente tem acesso a essa fachada leste, e em virtude disso, acaba que essa fachada é a que está um pouco mais afetada por manifestações patológicas. A gente consegue ver assim já de cara a parte do topo completamente repleta de manchas escuras. A gente também tem as brises que ficam aqui nessa parte de baixo, mais sujas do que a brise da fachada sul, então bem mais sujas. Conseguimos ver também que a parte inferior também já está mais repleta de manchas escuras, também voltadas à umidade. Temos aqui algumas janelas bem danificadas, degradação de madeira. E também temos aqui a ação de vegetação. Aqui a vegetação já está na cornija e já está um pouco mais exposta do que a vegetação da fachada norte. E aqui temos, então, o mapa de dano dessa fachada. A gente consegue observar que ela está um pouquinho mais afetada. Ela também tem alguns remendos foram feitos, provavelmente, para embutir os canos dos ar-condicionados que foram instalados. Então, tem algumas manchas de reboco, como a gente consegue ver. Também tem uma parte de degradação da estrutura aqui, que provavelmente foi para ser a saída do cano do ar-condicionado, que foi embutido. Então, há alguns probleminhas aí nessa fachada que é a mais afetada. Sem falar também a cor da pintura, como a gente pode ver, a pintura já está um pouco mais fosca, justamente porque ela recebe a ação do sol diretamente, então acaba que em relação às fachadas norte e sul, ela está um pouquinho mais, né, tá um pouquinho mais degradada essa pintura. E por fim, a fachada oeste, a gente tem essa situação. Ela está passando por reformas, então a gente consegue ver claramente algumas manchas de reboco já nessa área. A gente consegue ver a parte de cima também repleta de sujidade, manchas escuras. Temos aqui as manchas de reboco, essa perto da janela, outra mancha de reboco aqui perto da porta. A cornija também repleta de manchas escuras. E também temos algumas manchas escuras além do topo e na cornija, pequenas manchas escuras aqui embaixo também, mas é bem pouquinho. O problema principal dessa fachada realmente é a questão do reboco que está bem exposto, né? Está bem exposto assim. E foram feitas as manutenções, mas não fizeram a restauração por completo, né? E aqui temos a fachada oeste, é o mapa de dano dela, onde a gente consegue perceber a questão da sujidade no topo, a gente consegue perceber as portas também estavam bem sujas, algumas janelas também estavam bem sujas, além de ter a questão do reboco, uma degradaçãozinha da estrutura também provavelmente para a saída de ar do cano que foi embutido do ar-condicionado, ou alguma outra obra de restauro, a gente não conseguiu identificar exatamente o que aconteceu, e também algumas manchas de umidade nessa área. Por fim, conseguimos concluir as seguintes afirmações, né? Os prédios históricos eles necessitam de uma atenção especial por parte dos gestores públicos e o objeto de estudo dessa pesquisa não é uma exceção, pois como podemos ver, esse prédio histórico ele apresenta inúmeras manifestações patológicas presentes apenas nas suas fachadas. O uso do mapa de dano foi de extrema importância para a gente conseguir identificar as corretas manifestações patológicas e também o seu grau de ação nas fachadas. Assim, através deles, a gente conseguiu também ver quais são as áreas que estão mais afetadas pelas manifestações patológicas que necessitam de ações corretivas mais urgentemente. Também a gente conseguiu identificar que, que o estudo mostrou a importância da realização de manutenções periódicas e identificações históricas. É de fundamental importância uma manutenção periódica a cada 3 anos, dependendo de quando antigo seja a certificação, pode ser de ano em ano, a cada 2 anos. E também é importante a gente perceber que conservar essas construções é fundamental, não só pelo aspecto histórico em si que eles guardam, mas também pelo aspecto da sustentabilidade. Uma vez que esses prédios, como a gente falou anteriormente, eles contribuem bastante para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades. Aqui temos algumas referências que utilizamos no nosso trabalho. Agradeço, muito obrigado pela atenção e até mais.